Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, esta videoaula representa a continuação da videoaula Quem Sou Eu? Desvendando o autoconhecimento. Naquela videoaula, nós abordamos a contextualização do autoconhecimento, desde a conceituação, a descrição do processo de internalização de memórias e também suas influências no comportamento de cada um de nós, e abordamos também a descrição dos benefícios auferidos com a prática do autoconhecimento. Esta videoaula tem por objetivo apresentar um conjunto de técnicas e ferramentas que te permita fazer a jornada inicial rumo ao autoconhecimento. Objetiva também que posteriormente você possa aprofundar o seu conhecimento sobre os seus comportamentos, sobre os gatilhos que deram um input para esses comportamentos. Finalmente, objetiva a identificação, análise e compreensão das memórias internalizadas em sua mente que acionaram esses gatilhos. Nossos comportamentos representam a forma como as outras pessoas vão nos ver e, naturalmente, nos rotular e também julgar. Naturalmente, também o comportamento sempre gera comportamento. De forma geral, é assim. Quando somos agressivos, promovemos também reações agressivas. Quando somos empáticos, promovemos uma interação com outras pessoas, na qual tanto você quanto os demais compreendem os sentimentos e expectativas de ambos os lados e, assim, conseguem orientar suas ações, promovendo sempre o ganha-ganha. Pois é, pena que não é fácil assim. Ser agressivo, ser enfático, etc. Nossas memórias internalizadas em nossas mentes acionam os gatilhos e geram comportamentos inesperados que nos assustam e nos remetem a um profundo arrependimento, com o qual temos dificuldades de conviver. Ou também a externar justificativas que ratifiquem e validem o comportamento gerado na busca da aprovação de terceiros. Vamos juntos, então, embarcar nessa jornada? E como é que eu vou exercitar
o autoconhecimento. O desenvolvimento da habilidade do autoconhecimento não é fácil, a gente já falou. Apesar das ferramentas serem bastante simples, as ferramentas que eu vou passar para vocês, não é fácil. A principal dificuldade é que você vai precisar lidar com um outro você, que você nunca soube que existia. Memórias, na grande maioria ruins, aflorarão e você terá que encará-las, analisá-las e compreendê-las, porque essa é a única forma de extraí-las de dentro de você. Se você não muda e faz tudo do jeito que sempre fez, os resultados que você terá também serão sempre os mesmos. Outra dificuldade é que, na maioria das vezes, falta maturidade para interpretar um comportamento seu como ruim, mesmo quando bate um arrependimento posteriormente da ação tomada. Você se arrepende, até se questiona se não foi muito exagerada a sua reação, mas meia hora depois repete o mesmo comportamento, quando uma situação parecida, naturalmente, volta a ocorrer. Sem ter maturidade necessária para tentar mudar o que chamamos problema de ego, trata-se de não reconhecer, de não querer reconhecer para você mesmo que está errado. Isso é muito comum. E aí você tenta capitalizar apoios aos seus atos, dizendo aquelas coisas. Eu sou assim mesmo. Mexe com quem está quieto. Tipo assim, falei, pronto, engole essa. Comigo é assim, chumbo grosso. Os incomodados que se mudem. Por conta disso, a jornada do autoconhecimento é longa, como já dissemos, mesmo quando temos a ajuda de um terapeuta. O processo é demorado. São muitas descobertas que vão sendo feitas nesse universo obscuro que somos todos nós. Mas o importante é ter coragem e motivação de iniciar. Dar o primeiro passo e ir seguindo por essa jornada sem medo de ser feliz. Na medida que você progride e vai aprendendo a controlar as suas emoções e mudar os seus próprios comportamentos, a maturidade necessária vai chegando e aquilo que inicialmente era tão difícil vai se tornando mais fácil.
e acaba virando um hábito na sua vida. Como, por exemplo, escovar dente. Para facilitar suas atividades iniciais, eu vou apresentar para você algumas ferramentas. Aí você certamente irá me perguntar: e aí? Com essas ferramentas já saberei quem sou eu e já terei a habilidade do autoconhecimento internalizada? Pois é, essa resposta não é tão simples. Cada um de nós terá um grau de progresso diferente. Alguns avançarão mais rapidamente, outros demorarão muito mais. Eu recomendo que você repita a aplicação das ferramentas em estágios temporais que sejam naturalmente adequados e possíveis para você. Como eu já disse, o processo é especial e longo. Ele tem começo, meio, mas não há um fim estabelecido. E essa jornada depende de cada um de nós. A cada dia, você vai aprendendo mais e mais quem sou eu, quem é você. E os resultados, os ganhos em termos de equilíbrio emocional, maturidade e inclusive saúde física e, naturalmente, mental, serão perceptíveis tanto por você quanto pelas pessoas que fazem parte da sua zona de influência. Vamos então começar o processo especial de autoconhecimento. Como dissemos, que o autoconhecimento é uma jornada, vamos considerar que a jornada é um conceito vinculado a um determinado espaço de tempo. Nós vamos então chamar os nossos passos dentro dessa jornada do autoconhecimento de tempos. Serão apresentados alguns tempos que darão início ao autoconhecimento. É importante que você siga a sequência apresentada desses tempos, tempo 1, tempo 2, tempo 3, etc. E sempre que tiver dúvidas, consulte essa videoaula. Completados os tempos a seguir apresentados, você completou a primeira jornada. Mas, como já dissemos, será necessário percorrer muitas jornadas em busca do autoconhecimento. Quanto tempo e quantas jornadas vai depender de cada um de vocês. Muito bem, vamos então para o tempo 1. O tempo 1 nós chamamos de o que importa mais para mim. Para que o autoconhecimento comece, inicie escrevendo 7 itens que fazem parte da sua vida. Pode ser, por exemplo, o seu trabalho, sua família, seus filhos, dormir, descansar, manutenção da casa, seus amigos, sua religião, seu hobby, lazer, passatempo, seu pet, suas ações de caridade, sei lá, jogar futebol,
seu time de futebol, dormir, fazer ginástica, musculação, leitura de livros, enfim, salão de beleza, etc. Após escrever 7 itens, você vai escolher os seus 7 itens. Faça uma reflexão sobre o seu dia a dia. E estime para cada um dos 7 itens que você listou quanto tempo você dedica para cada um das suas 24 horas diárias. Para não ficar muito complexo, considere uma semana para calcular aproximadamente a média de horas dedicadas a cada um desses itens. Vamos simular um exemplo, para a gente entender como é que funciona isso. Vamos dizer que você tenha selecionado os seguintes itens: trabalho, 1. Serviços de casa, 2. Filhos, 3. Dormir, 4. Ginástica, 5. Leitura, 6. E hobby, 7. Fazendo a estimativa para cada item, você encontrou os seguintes resultados. Item 1, trabalho. Se você trabalha 8 horas por dia e gasta 1h30 para se deslocar até o seu local de trabalho e depois 1h30 para retornar do seu trabalho para a sua residência, você gasta 11 horas de segunda a sexta-feira, porque você trabalha de segunda a sexta-feira, com esse item trabalho. Ou seja, 55 horas por semana, porque são 7 dias vezes 8 horas. Vamos dizer que o segundo item que a gente escolheu foi dormir. Se você dorme 8 horas por dia, uma semana tem 7 dias, você dorme 56 horas por semana. O terceiro item são os filhos. Se você dedica 3 horas por dia para os seus filhos, como a semana tem 7 dias, 3 vezes 7, você dedica 21 horas por semana para os seus filhos. O item 4 são os serviços da casa. Se você dedica, por exemplo, 3 horas por dia para os serviços da casa, 3 horas vezes os 7 dias da semana também dão 21 horas por semana. Eu lembro que isso é um exercício, a gente está fazendo uma hipótese, são várias hipóteses. Você tem que listar os seus itens e estimar o tempo que você gasta, que você dedica para cada item. No item 5 é a ginástica. Se você dedica 2 horas por dia para fazer a ginástica, não importa onde você faça essa ginástica, em casa ou fora de casa, você tem 2 horas vezes 7 dias, dão 14 horas por semana. Item 6, leitura. Você analisou e só dedica 1 hora, mas não é por dia, 1 hora por semana para fazer as suas leituras. E para o hobby, que é o item 7, você avaliou e percebeu que não dedica nada, 0. Muito bem, o total de horas numa semana, quer dizer, seriam 24 horas do dia vezes 7 dias, que dão 168 horas. Então, são 168 horas numa semana. Se você fizer o cálculo dos percentuais, você verificará as
porcentagens de tempo gasto em cada item por semana. Então, 7 dias vezes 24 horas dão 168 horas por semana. Pegando aquelas horas que você dedicou para cada um dos 7 itens, eu calculei aqui, né, aquela simulação, e a gente chegou no seguinte: trabalho, 32,7% de horas da sua semana você gasta com trabalho. Dormir, 33,4% do seu tempo é dormindo. Filhos, você gasta 12,5% do seu tempo numa semana com seus filhos. Serviços de casa, limpeza, arrumação, cozinhar, outras coisas, você gasta 12,5% do seu tempo. Ginástica, que é o quinto item, você gasta 8,4% do seu tempo. Leitura é 0,5% do seu tempo e hobby, infelizmente, 0%. Você não dedica tempo nenhum para isso. Feito isso, agora considere as suas prioridades para cada um dos 7 itens listados. Estabeleça uma sequência daquilo que é mais importante para você, considerando as suas crenças, seus valores e os seus propósitos. Coloque em ordem. Primeiro, o mais importante, depois o segundo, terceiro, tal, até chegar no 7º. Após elaborar a priorização, analise agora o tempo que você está dedicando para aquilo que você considera importante na sua vida. Analise se aquilo que você colocou como mais importante, em primeiro lugar, é aquele item que você dedica mais tempo e assim, consequentemente. Então, analisou? Se assustou com o resultado? Eu já até sei o que você vai dizer. Um dia vou conseguir administrar meu tempo e ajustá-lo para as minhas prioridades. Será que quando isso acontecer ainda haverá tempo? Muito bem. Fomos no primeiro tempo, que é o tempo 1, agora nós vamos para o tempo 2. O tempo 2 nós chamamos de meus pontos fortes e meus pontos fracos. Algumas pessoas gostam de chamar de pontos de melhoria, para amenizar a dor. Mas não tem muito jeito, né? É ponto de melhoria, é ponto fraco mesmo. Então, pegue um papel e faça 2 colunas, coluna 1, coluna 2. Escreva seus pontos fortes na primeira coluna e depois seus pontos fracos na segunda coluna. Escreva quantos você quiser, quantos você identificar como ponto forte e, naturalmente, como ponto fraco. Não tem um número máximo ou um número mínimo. Em seguida, peça para aquelas pessoas que convivem com você, no seu trabalho, ou na sua casa, com seus amigos, na igreja, enfim, aonde você tem convivência com outras pessoas. E, obviamente, aquelas pessoas que não se sentirão melindradas para te dar um feedback, né? Porque não é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. Para que essas pessoas façam uma avaliação de você e indique
quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quando receber as avaliações, se possível, procure não identificar quem escreveu o quê. De forma geral, nós não gostamos de receber feedbacks negativos, só positivos. E assim é melhor não ficar sabendo quem nos avaliou bem ou mal. Isso faz parte do processo de ganhar maturidade. Para quantas pessoas você vai, também não tem um número mínimo nem um número máximo. Um número interessante são 3 pessoas, no mínimo, porque 3 te dá uma tendência, né? Se você bota uma pessoa, o resultado não representa muito. Se você bota 2 pessoas, ainda não é uma tendência, porque pode ter resultados iguais, ou em 50%, 50%. Se você bota 3 pessoas, já começa a ter uma certa tendência para determinados comportamentos, para determinados pontos fortes e para determinados pontos fracos. Muito bem, mas não tem um limite. Naturalmente, você vai fazer dentro das suas possibilidades em termos dos seus relacionamentos. Faça a tabulação ao receber a resposta, né? Faça a tabulação listando todos os aspectos relatados pelos avaliadores e também aqueles feitos por você na sua autoavaliação. Escreva ao lado de cada ponto fraco e ponto forte quantas pessoas indicaram aquele aspecto. Estou mostrando para vocês aqui na tela a nossa simulação daqui a pouco. Destaque em vermelho aqueles aspectos que você não tinha previsto em sua autoavaliação. São aqueles que as pessoas indicaram, as pessoas que te avaliaram, mas que você não tinha considerado, não tinha identificado na sua autoavaliação. Fazer essa análise quantitativa já amplia grandemente o seu autoconhecimento. Provavelmente as pessoas indicarão muitos pontos fortes e muitos pontos fracos que te surpreenderão. Alguns você irá discordar veementemente e até ficará muito aborrecido, porque você não concorda. Pois é. Mas não adianta agir assim e achar que as pessoas não te conhecem. De forma geral, as pessoas te julgam pelos seus comportamentos. Os seus comportamentos falam por você. E aí as pessoas criam aqueles rótulos e passam a te enquadrar e te enxergar daquele jeito. Sendo assim ou não, certamente o que importa é que as pessoas te enxergam assim, por pior que pareça e por mais que você não concorde. Então, o exemplo que eu vou mostrar para vocês, até para facilitar o desenvolvimento desse exercício, vamos dizer que você se autoavaliou e conseguiu mais 4 pessoas que também fizeram essa autoanálise de você. Então foram obtidos os seguintes resultados. Eu vou consultar aqui a minha cola. Muito organizado, os pontos fortes, né? Muito organizado, 3 pessoas te avaliaram como
tendo esse ponto forte. Objetivo, você se avaliou como objetivo e também as 4 pessoas reconheceram que você é objetivo. Então você deve ser objetivo mesmo. Terceiro, rapidez de raciocínio, outro ponto forte. Você não tinha identificado essa habilidade, esse ponto forte em você, porque 4 pessoas indicaram isso como um ponto forte. O quarto item foi perfeccionista. Você se avaliou como perfeccionista, mas ninguém reconheceu esse ponto forte em você. Proativo foi o quinto item. Você se identificou como proativo e somente uma pessoa das 4 concordou com você. Bom relacionamento interpessoal. Somente uma pessoa identificou esse ponto forte das 4 e você também não identificou isso. Bom, já os pontos fracos, o primeiro era ansioso. Você se identificou como ansioso e 3 pessoas que te avaliaram também concordaram com você. Paciência 0, você não identificou esse ponto fraco, mas 4 pessoas disseram que a sua paciência é 0. O 3, preconceituoso em relação à inteligência das outras pessoas, você também não identificou e 4 pessoas identificaram esse ponto fraco em você. E, finalmente, dificuldade no relacionamento interpessoal. Você se autoavaliou como uma pessoa difícil no relacionamento com outras pessoas e todos os outros também. Então, deve ser problemático realmente se relacionar com você. Inicialmente, a sua análise é somente quantitativa, né? Suas principais características positivas e negativas serão aquelas que foram concomitantemente mais indicadas pelas pessoas que te avaliaram. Com esses resultados, você pode fazer uma reflexão de como você se comporta quando interage com as pessoas. Certamente, o que foi exposto é inerente à forma como você efetivamente age quando está com outras pessoas, como você se comporta. No exemplo dado, você se avaliou com 3 pontos fortes e 2 pontos fracos. As 4 pessoas que te avaliaram indicaram 5 pontos fortes e 5 pontos fracos. Você indicou como ponto forte ser perfeccionista. Entretanto, ninguém te avaliou, te vê assim. 4 pontos fracos foram indicados unanimemente por 4 avaliadores. Essa análise quantitativa, né, ela é bastante, já te dá assim, uma noção muito grande de como você é quando você se comporta quando está com outras pessoas. Existe uma outra ferramenta que pode dar continuidade nessa avaliação, que é o que a gente chama de matriz SWOT. Nós vamos fazer uma videoaula específica sobre essa ferramenta matriz SWOT, para não ficar muito longo aqui na videoaula que a gente está apresentando agora. Essa matriz SWOT permite a identificação de dados para caracterizar o ambiente interno, são forças e fraquezas, e o ambiente externo, que são oportunidades e ameaças. O ambiente interno é tudo aquilo que depende de você. Então, para mudar, você que tem que tomar aí a dianteira disso. E o ambiente externo nem sempre depende de você, depende de
alguns aspectos e recursos, às vezes, que fogem ao seu controle. Bem, concluímos. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Essa videoaula que você acabou de assistir e também a videoaula Quem Sou Eu? Desvendando o Autoconhecimento foram criadas para atender a um comentário de um dos nossos seguidores, que externou a sua necessidade de esclarecimento sobre o tema autoconhecimento. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no nosso canal para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde!